Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 33. Vamos ler? A palavra de Deus diz assim: Orai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade ao seu servo, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vamos ler mais uma vez? Orai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como um homem partindo para fora da terra, deixando a sua casa, e desse autoridade ao seu servo, e a cada um em a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Amém? Pode tomar os assentos, irmãos. Aleluia. Temos aqui, irmãos, uma palavra da parte de Jesus para nós, quando os discípulos interrogaram a Jesus a questão do tempo, e Jesus ensinou para eles, dizendo: olha, aqui não ficará pedra sobre pedra, não ficará nada aqui que não seja derribado. Aleluia. Jesus estava ensinando, e eles não entenderam, né? Eles não entenderam o motivo que Jesus estava falando e mencionando a eles dessa maneira. A Bíblia diz que quando Jesus chegou no Monte das Oliveiras, eles interrogaram o Senhor, dizendo ainda: Senhor, mas em qual sentido que o Senhor quis falar aquilo, que não ficará pedra sobre pedra, né? E Jesus, ele mencionou dizendo da seguinte maneira, né? Vigiai e orai, para que ninguém vos engane, para que não seja enganado. Muitos virão em meu nome. Isso daí já é um acontecimento que Jesus estava mencionando, a sua volta para vir novamente. Jesus já estava dando a eles o que? Um alerta. Irmãos, eu quero trazer aqui, né, nessa palavra, nesse texto, 3 advertências de Jesus para os cristãos, principalmente atuais de hoje, a qual nós estamos convivendo nesse mundo, nessa terra, a qual nós estamos aqui nesse mundo por um objetivo, pela permissão de Deus, até o Senhor voltar e tirar o seu povo daqui. A advertência de Jesus para os cristãos. Quando fala de advertência, a gente sabe que são alguém falando a nós, para nós tomar cuidado em muitas áreas da nossa vida, mandando nós cuidar, mandando nós estar atentos, mandando nós se cuidar aonde a gente anda, onde a gente passa, principalmente nesse mundo atual, e principalmente a nossa vida espiritual, que o Senhor nos dá essa advertência, né? Corrigir muitas das vezes algum erro que falta dentro de nós, corrigir algumas coisas que precisa estar em nós, para nós estar firme e forte, para nós saber viver nesse mundo. Jesus dá 3 advertências, como nós vemos em Marcos 13 e 33. A primeira dela é orai. Orai. A primeira recomendação de Jesus para o cristão é orai. Orar, nesse caso, significa ter atenção, cautela, visão focada nas coisas de Deus. Jesus está mandando nós ter, então, para nós orar, focar nas coisas principalmente dele, focar no reino do céu, e não olhar para as coisas dessa terra, não olhar para as coisas desse mundo que corrói, que corrompe, que destrói. Não olhar para baixo, mas olhar para cima, para o Salvador, olhar para o seu reino.
Isso significa ter atenção. E nós focando nossos olhos, olhando para o reino de Deus, olhando para a salvação, nós temos tendo atenção, nós temos atento, nós temos vendo, nós temos enxergando. Que uma pessoa que não tem, que não olha para as coisas de Deus, ela se torna uma pessoa completamente cega, uma pessoa que para ela tudo tanto faz como tanto fez, porque não enxerga, não viu, está completamente cego pelas coisas que está ocorrendo, pelas coisas que está acontecendo. Ela não vê a realidade em sua volta, ela não enxerga o que se passa em sua volta. Mas quando uma pessoa ela está focada, olhando para as coisas de Deus, ela começa a criar uma visão, ela começa a ver, ela começa a enxergar o perigo, ela começa a enxergar aonde ela deve ir, aonde ela deve botar o pé. Ela começa a enxergar a verdade diante de si, porque ela começa a ver em sua volta, ela começa a enxergar. Uma pessoa cega não tem a preocupação que um cristão tem. Aleluia. Será que você tem tido essa preocupação? Será que você tem tido essa preocupação do reino de Deus? Tu tem tido essa preocupação de saber que Jesus está voltando? Ou nós temos uma preocupação aqui embaixo de resolver os problemas, de resolver a conta, pagar talvez energia, água? Um cristão, ele tem a preocupação que o Senhor, ele pode voltar a qualquer momento, e ele tem essa preocupação porque ele tem que estar atento, ele tem que estar preparado, ele tem que estar pronto, e tem a preocupação para isso. Jesus, ele mencionou, irmãos, Paulo mencionou numa das suas cartas, no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, Hebreus capítulo 12, versículo 2, o escritor sagrado nos aconselha dizendo: olhai para Jesus, o autor e consumidor da nossa fé. Olhar para Jesus, o autor e consumidor da nossa fé, que é Cristo Jesus. O autor e consumidor é aquele que salva, que resgata, que transforma, que muda. Olhar para o Senhor, olhar para Jesus. Isaías capítulo 45, versículo 22, o próprio Senhor desperta a nossa atenção, dizendo: olhai para mim e sereis salvos, vós todos o termo da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Ou seja, Isaías, já o profeta messiânico, profetizando, falando aqui no capítulo 45, 22 de Isaías: olhai para mim e sereis salvos. O próprio Isaías falando: olhai para aquele de cima, olhai para Jesus, olhai para ele e sereis salvos. Então, a única esperança nossa é Jesus. A única esperança para a salvação da nossa alma, para a redenção, é somente Jesus. Olhar para ele, todos os termos da terra, está no geral, todos os termos, seja raça, seja cor, seja religião, não religião, todos têm que olhar para o autor e consumidor, Jesus. Todos vão saber quem é Jesus, todos. O próprio Jesus falou na sua palavra, quando ele surgir, e todo o joelho se dobrará, e toda a língua confessará que ele é o Senhor. Então a gente vê que olhar para Jesus, para nós ser salvo, porque se nós olhar para o nosso irmão do lado, se nós olhar para o nosso vizinho do lado, a gente pode perder até a salvação. A gente pode perder até a oportunidade de nós entrar no reino do céu, morar no reino do céu. Mas nós olhando para Jesus, nós não vamos ter desânimo,
nós não vamos ter fraqueza, nós não vamos ter cansaço, porque nós estamos olhando para Ele. Enquanto nós estivermos focados nele, Ele está nos fortalecendo, Ele está nos dando força, Ele está nos dando a graça, Ele está nos dando força para nós resistirmos e amá-lo, e Ele sempre está nos dando a força para nós permanecer em pé. Amém? Bate palma e dá glória a Deus. Irmãos, o segundo, vigiai, ou seja, a vigilância. A segunda recomendação de Jesus ao cristão é vigiar. A exortação à vigilância foi um ponto muito forte nos ensinamentos de Jesus Cristo a respeito da sua segunda vinda. Jesus ele se preocupa mais com o cristão atual sobre a vigilância, vigiar, tomar o cuidado. A exortação sobre a vigilância é um ponto muito forte a qual nós devemos ter, porque a vigilância é para para nós não se perder. A vigilância é um ponto para nós não se distrair por mínima coisa, por pouca coisa. Em Mateus 26 e 41, Jesus já havia advertido aos sonolentos discípulos, dizendo: vigiai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A vigilância é o fortalecimento para nós não estar na sonolência. Sonolência é quando nós não temos vigiando, é quando nós não temos cuidando. Em Mateus 26 e 41, Jesus estava no monte com seus discípulos, e Jesus disse aos seus discípulos: ficai aqui e vigiar, enquanto eu vou ali orar ao Pai. A Bíblia diz que Jesus foi um tiro de pedra, pode ser uns 500 metros para dentro do monte para orar. Ali foi Jesus orar, e de repente Jesus chegou neles, eles estavam adormecidos, dormindo. Não estavam vigiando como era para vigiar, estavam dormindo, cansados. E Jesus adverte dizendo: vigiai e orai para que não cair em tentação. A carne é fraca. Se nós não vigiar, se nós não deixar o Espírito de Deus guiar os nossos passos, se nós não estamos vigiando, a carne toma conta, a carne é fraca. Aleluia. Mas o Espírito é forte dentro de nós. Em Lucas 21 e 36, o Senhor Jesus Cristo ainda disse: vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havido por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho dos Homens. Irmãos, quando o Senhor Ele nos adverte para nós vigiar em todo o tempo, é toda hora, todo momento, todo segundo, para nós vigiar, aleluia, para que nós podemos evitar muitas adversidades na nossa vida. Vigiando, aleluia, focado nas coisas de Deus. Você está entendendo aqui o ensinamento? Primeiro, nós olhando para Jesus, e segundo, nós vigiando, aleluia, para nós não cair, para nós estar atentos, evitar muitas quedas na nossa vida. Se nós estiver vigiando, a gente evita todas as coisas que hão de acontecer. Aquele que vigia, ele fica esperto. Aquele que vigia sabe. Jesus falou assim, eu virei numa hora em que muitos estarão desapercebidos. É quando não estiver vigiando, é quando não estiver atento.
é quando não estivermos focados nas coisas de Deus, é quando estiver distraído, né? Daí o Senhor vai vir. Aleluia! Evitar todas essas coisas que hão de acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Estar de pé diante do Filho do Homem é quando nós se reverenciar diante dele, é quando nós estiver na presença dele, na face dele, né? Então, na vigilância, nós adquirimos livramento de Deus. Na vigilância, nós adquirimos, aleluia, bênção de Deus, mas também o livramento. Quero dar um exemplo. Se nós recebermos de Deus uma revelação, mas Deus está livrando da morte, Deus vai me dar o livramento. Agora, cabe nós não vigiar, a gente morre. Se o Senhor falar que vai dar o livramento, não tem como tu se meter na frente do ônibus para ele passar por cima de ti, né? Então tudo isso daí vai da nossa vigilância, né? Aleluia! Se Deus dá o livramento da morte, Deus livra, Deus guarda. Então esse daí, Deus, ele tem um compromisso. Se nós estivermos passando em algum lugar e Deus dá o livramento de qualquer acidente que vai levar a pessoa a óbito, a morte, Deus, ele vai dar o escape e vai dar o livramento em nome de Jesus. Amém? Bate palma e dá glória a Deus. Irmãos, a terceira advertência para os cristãos é a oração. Orai. A terceira recomendação de Jesus para o cristão é orai. A oração é um dos temas mais enfatizados em todas as escrituras sagradas da Bíblia. Um verdadeiro manual de oração respondida, se não houvesse tanta necessidade de orar. A Bíblia não falaria tantos desse assunto, ou seja, a oração na Bíblia já é algo enfatizado, que é muito importante na vida cristã, na era cristã. É a oração. A oração, ela traz muitos bens para nós, muitos bens para a nossa casa, muitos bens para a nossa vida. É nós estar ligado com Deus, é nós estar ligado com Cristo, é nós estar ligado no reino de Deus, é nós estar focado nas coisas de Deus em oração, orando. O Senhor Jesus Cristo não só assumiu muito sobre o Senhor Jesus Cristo não só ensinou muito sobre a oração, como também orava muito. Mateus capítulo 6, versículo 5, versículo 13, Mateus 14, 23 e 25, Jesus ensina sobre a oração, que é algo muito importante. Ele ensina a nós a orar, ele ensina a nós a clamar, ele ensina a nós a pedir secretamente. Em Mateus capítulo 6, versículo 5 em diante, até o 13, a gente vai ver que Jesus ensina a nós dizendo: olha, entra para o teu leito, fecha a porta do seu quarto e ore, clame, fale em secreto com o Pai. Jesus ensina a nós orar dessa maneira, né? Jesus ensina a nós clamar dessa maneira, aonde a gente vê o agir de Deus. Mateus 14, 23 e 25 vai mencionar também sobre a oração, de nós acreditar, de nós confiar. Mateus 14, 23 e 25 vai falar sobre eles ali no meio da tempestade. Está mencionando sobre a oração, ou seja, a oração, ela ajuda nós a passar, a suportar muitas coisas na nossa vida, como também Marcos capítulo 1, versículo 35, como em Lucas 5,16, como também Lucas 11, do 1 ao 3. Os apóstolos da igreja primitiva oravam unanimemente, perseveravam, oravam e perseveravam na oração. A oração da igreja primitiva, que eles perseveravam e oravam muito, era toda hora, todo dia, todo momento, estavam orando, clamando
buscando o poder da oração. Aleluia, está lá em Atos capítulo 1, versículo 13, 14, está lá em Atos capítulo 2, e 42, 46, está lá também, 42, 46 também, está lá em Atos 3, 1, 12 e 5, onde também fala sobre a oração. Paulo chegou a estimular a igreja a orar de forma ininterrupta, está lá em Efésios 6, 18, Tessalonicenses 5 e 17, que Paulo menciona: orai sem cessar, orai sem desfalecer, orai toda hora viver na oração, toda hora viver na presença de Deus em constante oração, para nós poder estar forte, para nós poder estar abençoado, para nós poder estar apto na presença do Senhor nosso Deus, que é muito importante. Então nós já aprendemos para nós orar para Jesus, para nós vigiar, para nós orar, para nós permanecer de pé diante da presença de Deus, para nós estar focado em Cristo Jesus, para nós estar focado na presença de Deus. Se nós estivermos olhando para Jesus, irmãos, nós não vamos desfalecer. Aleluia. Se nós estivermos olhando para Jesus, meu irmão e irmã, nós não vamos, aleluia, perecer. Nós vamos, aleluia, graças a Deus, sempre estar na presença do Senhor, na sua presença. Se nós estivermos na oração, nós sempre vamos buscar, nós sempre vamos clamar, nós sempre vamos suplicar o nome do Senhor nosso Deus. Nós estiver na oração, nós vamos suportar muitas coisas, e nós temos a certeza que o Senhor está conosco na oração quando nós oramos, para nós não cair. Aleluia. Irmãos, quero ler com os irmãos aqui um texto final, lá no livro de Filipenses, capítulo de número 13, capítulo 3, versículo de número, versículo 12, em Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Paulo menciona algo muito, muito importante. Se nós estivermos na oração, aleluia, diz assim, não que já a tenha alcançado, ou seja, perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmão, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me as coisas que atrás ficaram, e avançando para que estão em minha frente, e prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania da vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo dá essa advertência, aonde, se nós estiver na oração, nós não vamos olhar para trás, nós vamos olhar para frente, para nós prosseguir, porque Cristo, Ele é o nosso alvo. Cristo, Ele é o alvo da nossa vida, para nós poder estar sempre apto na presença de Deus. Irmãos, esse ensinamento três advertências de Jesus para o cristão. Isso daqui espiritual é para o crente ficar vivo, é o crente vivo na presença de Deus, que não está na sonolência, que não está dormindo, mas está atento, vigiando, está vivo na presença de Deus. Aleluia. Esses três advertências de Jesus para o cristão são necessários em nossos dias. O cristão jamais pode se descuidar na observância desses três grandes conselhos de Jesus: orai, vigiai e orar. Nós temos que estar
vivendo essas três fases espiritual da nossa vida, para nós poder estar de pé na presença de Deus. O crente de pé, que olha para Jesus, ele não vai ter tempo para olhar para a fofoca. O crente que está de pé olhando para Deus não vai ter tempo para falar com fulano, né? Vigiando, ele não vai cuidar, né, da vida do fulano também, ele vai estar vigiando, né? Porque tem crente que cuida mais da vida dos outros do que da dele, né? Quer tentar arrumar a casa dos outros, mas a casa dele está mais esculhambada do que, né? Orar, né? Tem crente também aí que não ora, que não pede a Deus, que não ora na oração para Deus ajudar, mas sempre está orando para Deus, talvez até impedir das bênçãos acontecer. Isso daí já é oração de macumbeiro, e Deus não ouve, né, irmãos? Oração de macumbeiro é quando nós oremos contra. E nós, sendo igreja, nós não oremos contra, nós oremos para Deus quebrar o laço do inimigo. Nós oremos para quem está fraco, que o Senhor fortaleça, né? Nós oremos para aqueles que não têm mais força, a gente ora para Deus dar força para eles. Então é assim nós na presença de Deus, orando para Jesus, vigiando e orando todo o tempo, toda hora, nós sermos mais que abençoados na presença do Senhor nosso Deus.